Sexta-feira, Jair Bolsonaro nomeou o quarto ministro da Educação do seu governo. Milton Ribeiro assume o MEC depois de uma sucessão de desgastes, uma troca de ministros, polêmicas, ingerências e uma profunda inabilidade de lidar com esse que é o ministério, se não um dos mais importantes do Brasil. E a primeira coisa que surgiu sobre ele, provavelmente a mais falada, é que ele é um pastor presbiteriano. E as pessoas imediatamente começaram a questionar: será que a presença de um pastor presbiteriano no MEC arranha, abala a laicidade do Estado? Bom, o Estado laico ele não é para impedir que pessoas que tenham religião, seja ela qual for, ocupem espaços públicos, ocupem cargos públicos. E ser pastor não é demérito para ninguém, não é um indicativo de que a pessoa não deva ocupar um espaço público, um cargo público, mas também não é mérito. Ser pastor não habilita ninguém a ocupar espaços públicos. Alguém que é nomeado ou indicado exclusivamente porque é pastor já está dando mau testemunho do evangelho, por não reconhecer a grandeza que é ocupar um cargo público e ter que fazer gestão para todo mundo, para quem acredita no seu Deus, para quem não acredita, para quem fala bem, para quem fala mal, para quem acredita em vários deuses ou para quem não acredita em nenhum. Então, eu não sei se esse foi o único critério para a escolha de Milton Ribeiro. Afinal de contas, ele é doutor, ele tem doutorado em educação e calvinismo pela Universidade de São Paulo. Mas o que eu quero aqui como crente é convidar a igreja a uma reflexão. O que nós podemos esperar e cobrar de um ministro da educação evangélico? De um ministro da educação que é pastor. Eu não quero, para começo de conversa, que ele diga que está ali como ministro da educação evangélico para resguardar, para cuidar dos valores cristãos e dos valores da família. Não, os valores da minha família cuido eu. Eu não dependo do Estado para validar os valores da minha família. Eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses, eu e meu marido somos os únicos responsáveis por incutir no Davi os nossos valores. Eu também não quero que ele defenda os valores cristãos, porque uma igreja que depende do Estado para defender os seus valores é uma igreja que está admitindo o seu fracasso. E eu sempre digo que eu prefiro ser de uma igreja perseguida do que de uma igreja que persegue. Não, o que eu espero de um pastor que agora é ministro é que ele tenha, durante o exercício do seu ministério, a mente de Cristo. É isso mesmo, algumas pessoas têm dito, não, tudo bem ele ser pastor, mas que ele deixe a sua fé em casa e vá como pastor. Não, muito pelo contrário, até porque é impossível desassociar a fé de quem a gente é, onde quer que a gente esteja. Eu quero que ele tenha a mente de Cristo, que ele solucione problemas, que ele veja as mazelas e se mova incessantemente para resolvê-las. José, para quem conhece a Bíblia, a gente estuda José como um tipo de Cristo, um anúncio do que seria Cristo. Ele estava lá no Egito e ele resolveu o problema da fome. Ele não foi cuidar dos seus, dos que acreditavam no Deus de Israel, não. Ele resolveu o problema da fome no Egito e foi por causa disso que ele alcançou os seus e que ele abençoou aqueles que professavam da mesma fé que ele. Então, a prioridade tem que ser pública, tem que ser o Brasil, tem que ser a educação brasileira. E o que eu espero, então, é que, movido da mente de Cristo, com profunda inconformidade com as injustiças, com a exclusão, com a opressão, o ministro da Educação, pastor evangélico Milton Ribeiro, resolva imediatamente a questão do Fundeb, porque o Fundeb é responsável por sustentar 60% da educação básica no Brasil. Se o Fundeb acabar hoje, mais de metade dos municípios brasileiros não terão como financiar a educação básica. Eu espero de um ministro da Educação que ele valorize os profissionais da educação. Hoje é um dia de profunda tristeza para mim, porque nós perdemos aqui em Goiás uma professora muito amada, a Winnie, 40 anos, era professora da rede municipal, era professora da rede estadual e morreu de Covid-19, deixando marido e filho. E o Fundeb, que eu acabei de mencionar, ele também é para a valorização do profissional da educação. E a pergunta é, como vão ficar os profissionais da educação para voltar às aulas, para encarar os desafios da vida durante e no pós-pandemia? Esses profissionais que estão na linha de frente, assim como os profissionais da saúde e da segurança pública, são aqueles que mais
tem sofrido durante esse processo, acúmulo de função, risco de contágio, governadores e prefeitos falando de forma desordenada sobre voltar às aulas, o que colocaria esses profissionais em profundo risco, maior do que eles já estão. O que eu espero, então, de um ministro da Educação que é pastor evangélico? Que ele não se conforme com o morticínio de pobres e periféricos que tem ocorrido durante a Covid-19, que ele planeje, que ele chame secretários dos estados, que ele chame secretários dos municípios para voltar de forma planejada para as aulas, que ele consiga compreender a profundidade do abismo que a Covid-19 tem causado na educação brasileira, em que 60% dos jovens já cogitam desistir de fazer o Enem, porque se eles não conseguem estudar em casa, porque eles moram numa casa com 5, 6, 7 pessoas e tem um celular para conseguir estudar. Às vezes é o mesmo celular para 3, 4 estudantes na mesma casa. A gente tem milhares, milhões de estudantes brasileiros sem saneamento básico, o que tem interferido diretamente na forma como eles têm se organizado para estudar durante a pandemia. Então, o que eu espero de um ministro da Educação que é evangélico? Que ele chame os outros ministérios para fazer uma força-tarefa para salvar a educação brasileira do colapso profundo que é o pós-pandemia da Covid-19. A gente tem por vir um Enem em janeiro e os estudantes estão completamente perdidos, não conseguem, os mais pobres, os periféricos, não conseguem acompanhar, mesmo que os professores passem as matérias pela internet, mesmo que tenha vídeos ensinando isso, porque a educação não é simplesmente você ter uma aula, porque, na verdade, o principal impedimento para que a educação brasileira prospere é a pobreza. A pobreza é a maior dificuldade de acesso ao ensino fundamental, médio e superior no Brasil. Então, por mais que a gente ouça, e isso me entristece profundamente, o presidente Jair Bolsonaro dizendo que quer mandar para o STF um ministro terrivelmente evangélico. Eu não quero um ministro da Educação terrivelmente evangélico. Eu quero um ministro da Educação terrivelmente parecido com Cristo, cuja mente esteja completamente inconformada com as injustiças e cujo caráter seja capaz de dar respostas, cujo trabalho seja capaz de dar respostas para os problemas da educação brasileira. Porque agindo assim, ele não só abençoará milhares e milhares e milhares de jovens evangélicos que são periféricos, que são pobres, que estão brutalmente afetados pelo caos e pela crise da Covid-19, mas ele também abençoará todos os jovens brasileiros, independentes se compartilham da mesma fé que ele ou não, porque esse é o papel da igreja.